Boa noite, meus queridos. Boa noite, mais uma vez juntinhos, para podermos estudar com Emmanuel, Chico Xavier, essa coleção abençoada, a coleção Fonte Viva. Que nós possamos ser muito abençoados também, para podermos estudar e esse estudo seja muito proveitoso para todos nós. Obrigada, meus irmãos. Vamos começar. A lição que eu escolhi hoje chama-se A Fuga. É do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva. E ele diz, Emmanuel: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus disse isso e Mateus anotou 24:20 do Evangelho. Que bom falar com vocês. Começando. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Ora, meu irmão, minha irmã, olha o que nos diz Emmanuel. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma, essa nossa alma eterna, eterna não, imortal, eterna é só Deus. Essa alma imortal, a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Ficar preso aos círculos inferiores é um segundo modo de ser. Você não consegue sair, você é preso de muitos vícios, de más tendências que nós trazemos. Você é preso, não, nós somos presos, né? Nós trazemos de situações passadas, de erros cometidos no passado ou no presente, erros muito graves, e que, por essas razões, por eles serem graves, serem faltas graves, nós vamos parar nos círculos mais baixos da natureza. E lá, chegando, ficamos presos, como que colados naquele local, mais baixo da natureza, os mais baixos da natureza. Nós não podemos determinar o local, mas podemos determinar a situação em que o espírito vive, que é de muito sofrimento. São nossos espíritos, nós não sabemos se nós já passamos por isso. Com certeza já passamos, porque o nosso passado é um passado muito delituoso de todos nós. Nós viemos de situações graves e, por vezes, já estivemos presos também nesses baixos locais, círculos mais baixos da natureza. E precisamos partir para o que Emmanuel nos ensina. Então, Emmanuel nos diz: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. É tão entranhado, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Uma dificuldade, mesmo que o espírito queira se libertar daquela má tendência, ele sente uma enorme dificuldade, ele se sente preso, amarrado nessa situação. Para que alguém se retire de semelhantes charcos, assim diz Emmanuel,
charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. E aí vem a disciplina, a disciplina, é necessária na vida de todos nós, não só de encarnados, como de desencarnados, não só de espíritos mais evoluídos, como também os menos evoluídos. Todos nós precisamos de disciplina em todas as situações da nossa vida. A disciplina é a chave de segurança que carregamos aonde estivermos, mesmo nessa situação difícil que Emmanuel nos apresenta dos irmãos, em que o espírito se encontra em charcos, em situações muito difíceis, preso às suas más tendências, é preciso disciplina. Então ele diz, raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Si mesma. A vítima, né? Muita vez é preciso violentar o próprio coração. E o que será que Emmanuel quer dizer com violentar o próprio coração? Às vezes, eu acredito a gente às vezes levanta ideias para depois ver se Emmanuel nos confirma ou não, que violentar o próprio coração é ir contra os nossos sentimentos. Às vezes nós queremos muito uma coisa e temos que abrir mão dessa coisa, violentar o nosso coração para conseguirmos nos libertar de algo muito ruim. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos, poderá sair daquela prisão, se assim podemos chamar. Prossegue Emmanuel. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. Jesus, quando fala do planeta, ele fala que todos nós temos as nossas necessidades, que nós precisamos lutar para vencer as nossas imperfeições e prosseguir sempre amando ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós vemos que ele nos lembra, é preciso, justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, se nós precisamos e queremos necessitamos violentar o próprio coração, e somente assim nós vamos chegar aos novos planos. Nós temos, pois, que recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, às multidões, a todos nós que sofremos neste planeta de provas e expiações, salientando as necessidades do indivíduo. Todos nós somos necessitados nesse planeta. Um planeta que tem muito sofrimento e pouca alegria. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá em cima. Mas temos que vencer as dificuldades. Vencer as nossas próprias imperfeições. É o que nós estamos estudando hoje. Vencer as nossas próprias imperfeições. E diz Emmanuel, justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, da região que ele está preso, né?
É preciso, é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno. É preciso que ele saia daquela situação difícil, que ele busque com disciplina se desatrelar daquela situação muito difícil antes que chegue o inverno, diz Emmanuel, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Ou seja, antes que o tempo que nós recebemos na encarnação e que estamos presos a uma situação difícil, e esses recursos vão se definhando, porque nós vamos ficando mais frágeis diante do vasto tempo que muitas vezes levamos presos a essa situação. E precisamos do recurso do tempo que nós recebemos para o serviço humano. O serviço humano, nós recebemos um determinado número de tempo que a espiritualidade nos entrega. Nós não podemos deixar esse tempo se esgotar. Aí, Emmanuel nos diz novamente: cada homem possui com a existência uma série de estações. Nós passamos por várias fases, né? E uma relação de dias nós temos. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Esses tempos que nós recebemos podem ou não ser proveitosos, podem ou não ser bem aproveitados por nós. Quando nós reencarnamos, é o que diz Emmanuel, quando nós encarnamos, cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidade. Pode dar certo ou não, talvez. Isso aí depende muito da sua persistência. Como diz ele aqui na frente, que eu já falei sobre isso, sobre a nossa disciplina. Precisamos de muita disciplina. Então, o cálculo das probabilidades inclui todas essas vertentes. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão. É importante que o trabalhador, aquele ser, aquele homem, aquela mulher, aquele indivíduo que está encarnando, ele aproveite razoavelmente, aparece para Emmanuel isso, ele diz, razoável se torna. Então é razoável, pelo menos, que este ser, o trabalhador, aproveite a primavera da mocidade para resolver essa questão tão tumultuosa. Ou o verão das forças físicas, quando ele é jovem ainda, cheio de força, de energia, o verão das forças físicas, e o outono da reflexão, quando ele já está adulto e com a mente firme e os seus propósitos podem ser levados a efeito e ele se libertar da negatividade, para não partir para a espiritualidade com um compromisso gigantesco. Temos que diminuí-los enquanto estamos encarnados. Então, aproveitando a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior, do inferior para o superior. Se ele está numa situação de inferioridade, dificuldade, ele para subir para
ir para a parte superior, ele precisa aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. A maioria deixa todo o tempo passar para resolver todas as questões que são comprometimentos assumidos antes da encarnação. Então deixa passar, como diz Emmanuel, a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão. E vai querer resolver as suas questões de foro íntimo, as suas questões de más tendências, as suas questões de dívidas com a espiritualidade, dívidas com as leis do nosso Pai, quando a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, ou seja, quando estiver doente, quando o ensejo de trabalho está findo. Temos muito tempo. Pode parecer pouco, é verdade, porque 100 anos na Terra é um minuto na espiritualidade, mas é um tempo necessário para nós superarmos as nossas deficiências. Nós encarnamos para isso. E se temos dívidas a pagar, a cumprir, a resgatar, precisamos fazê-lo ainda. Volto a dizer o que Emmanuel disse. Na época própria, na primavera da mocidade, no verão das forças físicas ou no outono da reflexão. Não deixemos para o inverno da velhice ou da doença, porque aí o tempo já estará, o ensejo de trabalho estará findo e nós não teremos mais condições de resolver nenhuma dessas questões. Aí Emmanuel nos diz ao final: as possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Emmanuel, meu irmão, minha irmã, a encarnação é uma concessão muito abençoada que Deus nos concede para repararmos, para crescermos, para chegarmos à angelitude que é o nosso destino. Mas para isso precisamos saldar as nossas dívidas, que são muitas. Portanto, não vamos mais perder tempo. Vamos colocar mãos à obra e vamos buscar com Jesus, com Kardec, com Emmanuel, com os amigos espirituais, a solução dessas questões agora, enquanto estamos em condições de repará-las. Eu tenho certeza que vocês todos vão pensar sobre isso depois dessa conversa que Emmanuel trouxe para nós hoje. Muito obrigada, meus irmãos, em nome de Jesus, obrigada, mestre querido. Obrigada por mais esse dia de estudo. Obrigada, Emmanuel, a Chico Xavier. E até a próxima semana, se Deus quiser.